Vamos lá para mais um vídeo, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e também tenha uma assessoria jurídica gratuita sobre os temas propostos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de indenização ao militar em decorrência de acidentes em atividades militares. É possível o militar ter direito por parte do Estado a uma indenização, tanto no sentido material como no sentido moral, em relação a acidentes que ocorrem ao militar ali em atividades na instituição militar, na atividade militar, é um tema muito interessante, porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, consolidou uma jurisprudência, um entendimento de que cabe sim ao militar direito à indenização por danos materiais e morais decorrente de acidentes em atividades militares, ou seja, o STJ entendeu que o Estado tem sim a responsabilidade civil objetiva, ou seja, baseada ali no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quanto a ressarcir de forma indenizatória os danos materiais e morais aos militares que tiveram algum dano ali em atividade militar. Geralmente aquelas atividades ali de treinamento, de adestramento, geralmente aquelas atividades que ocorrem muito no caso das forças especiais, tanto das forças armadas como das polícias militares, no qual o militar, ele para ser inserido em uma força especial ali daquela instituição militar, ele passa por um estágio, um curso, e ele recebe treinamentos. E geralmente, por ser às vezes um curso mais rigoroso em termos de treinamento e adestramento, geralmente ocorrem muitos acidentes. Então, o STJ entendeu que em atividades militares de treinamento, de adestramento ali da instituição militar, o militar ele tem sim direito à indenização material e moral. Por quê? Porque a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, bastando o militar comprovar ali a conduta, o dano que sofreu e o nexo de causalidade entre esta conduta do Estado e o dano que ele sofreu, o militar. E provar aí o nexo de causalidade entre esse dano e essa conduta. Responsabilidade objetiva do Estado. Agora só tem um detalhe. Quanto à questão do dano moral, o STJ entende que não basta apenas comprovar a conduta danosa do Estado, o dano sofrido pelo militar e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. Precisa também provar, no caso de dano moral, a questão de um risco fora do razoável, porque o STJ entendeu que a atividade militar, por natureza, é uma atividade que gera riscos, que não é uma atividade civil comum. Então, no caso de um militar pleitear danos morais por acidentes decorrentes da atividade militar, ele vai ter que provar, apesar da responsabilidade objetiva do Estado, o militar vai ter que provar que o dano moral que ele sofreu é decorrente de uma atividade de risco que foi fora do razoável. Então vai ter que ser analisado ali num caso concreto se aquela atividade ali do militar, aquela atividade de risco que causou o acidente dele, que provocou o dano, foi gerado por um risco fora do razoável. Então o magistrado vai ter que analisar ali no caso concreto. Tá, ok? Isso quanto ao dano moral. Quanto ao dano material, basta o militar provar a conduta danosa do Estado, o dano que ele sofreu, militar, e fazer o nexo de causalidade entre esses dois elementos. Tá, ok? Então, esse foi o entendimento, esse é um entendimento, a jurisprudência do STJ. Né? À toa que esse entendimento foi baseado em um caso no qual um militar das Forças Armadas pleiteou, devido a um acidente que ele teve em atividade militar, ele pleiteou danos morais cumulados com os proventos da reforma dele. Ou seja, aquele dano que ele sofreu na atividade militar gerou uma sequela que ele teve que ser reformado e teve que receber ali os benefícios do provento da reforma. E ele acumulou
pleiteou, acumulou ali os proventos da reforma junto com a indenização por danos morais. E o STJ entendeu que sim, que ele caberia acumular os danos morais, a indenização por danos morais, junto com os proventos da reforma decorrentes ali das sequelas do acidente da atividade militar. Então o STJ criou esse entendimento, consolidou esse entendimento que cabe sim ao militar, o militar tem direito sim à indenização, tanto por danos materiais como por danos morais, no caso de acidentes decorrentes de atividades militares. Por mais que a instituição militar, o Estado, regule a atividade militar em estatutos próprios, mesmo assim, o militar ele vai ter sim direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes de acidentes de atividades militares. Lembrando, ressaltando mais uma vez, que no caso do dano moral, o militar vai ter que provar que aquele acidente, aquele dano que ele teve decorrente do acidente da atividade militar, ele vai ter que provar que esse dano foi originado de um risco fora do razoável, para que ele tenha sim direito ao dano moral. Tá ok? Quanto ao dano material, mais uma vez ressaltando, basta ele provar a conduta danosa do Estado, o dano que ele sofreu e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha gostado, é um entendimento muito interessante que beneficia muitos militares aí. É uma jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Então até o próximo vídeo.